Bem-vindos a mais Talk Player, o podcast do empreendedor da Cashme. Eu sou Ailton Zani. Hoje nós temos dois convidados. A primeira é a Natasha Saraiva. Isso, obrigada pela oportunidade, Ailton. Eu que agradeço, Natasha. A Natasha que está há pouquinho tempo no mercado, né, Natasha? Desde 2007, no Pois mercado é, vou entregar imobiliário. a minha idade aqui. Mas estou desde 2007 no Home Equity, vendo muita coisa acontecer, estou muito feliz aí de estar participando hoje. Espero compartilhar e contribuir um pouquinho aí. A gente trouxe uma pessoa muito bacana também para fazer parte aí hoje dessa rodada aí de conversas boas e produtivas. Boa, a Natasha, que é head comercial de uma das equipes de São Paulo, né, Natasha? Tem uma equipe Sim, sim, grande aí sim. junto com ela. Sim, fazendo muitos milhões aí, graças a Deus. Mas a gente faz parte aí, hoje eu faço parte do escopo, né? Hoje o time de São Paulo a gente tem 4 equipes, né? E aí eu lidero uma para fazer aí, acho que acontecer em São Paulo e graças a Deus tem dado tudo muito certo. Boa. E hoje o nosso convidado especial é Emílio Vieira. Emílio que é da Imóvel Credit. Emílio que tem pouquinho tempo no mercado financeiro, né, Emílio? Sim. Hoje é um dos principais parceiros aí da Cashme. E já queria começar, Emílio, pedindo para você compartilhar um pouquinho da tua história conosco, contar quem que é o Emílio, quando você começou, conta um pouquinho da tua trajetória, Emílio. Rapaz, bom, primeiro, boa tarde. Obrigado por estar aqui com vocês, essa oportunidade de falar com a equipe da Cashme, de um grupo que eu conheço na minha trajetória bancária da Cirela, que eu respeito muito, tenho muita admiração, muita saudade do seu Rafael Novelino e do seu Eli Horn, que lidei em outra etapa. Mas eu entrei no mercado financeiro em Nova Iguaçu, nos idos de 1992, participei em agência, Nova Iguaçu, para o Rio. Do Rio vim para São Paulo fazer a carreira depois de 6, 7 anos no banco trabalhando no Rio. Fui trabalhar na agência Rio Branco, depois vim para a diretoria do banco. E ali desenvolvi e participei de compra de banco, venda, ABN, Santander, cartão de crédito. Depois bati no crédito imobiliário do, do Santander, do Banco Real e depois Santander. Tivemos algumas inovações. Lideramos o mercado privado durante um bom tempo, com algumas iniciativas importantes, que foram as plataformas regionalizadas, que faziam com que os clientes que fossem na agência pegar o contrato, entregasse para a nossa equipe dava andamento. Hoje está muito mais automatizado. E dali viemos caminhando, fazer bem curto para não ficar também tão longo para o pessoal. Fizemos muita tentativa no home equity, mas era uma coisa muito longe, eu ainda acho muito longe das agências bancárias, que são sempre uma fonte inesgotável de negócio financeiro, né? Chegou um ponto que eu quis mudar de ramo. Não sei se o meu ego fazia com que eu ficasse maior do que o banco menor do que eu, ou se eu saía do banco, o banco saía de mim. Eu sei que eu fui para um outro mercado onde já estava minha esposa, a mãe dos meus 2 filhos, Vinícius e Vitor. Fomos trabalhar no mercado varejo de restaurantes, que é uma coisa totalmente diferente, mas eu precisava, depois de 30 anos, ver outras coisas. Que bom que eu trabalhei em banco, que bom que eu pude passar por tudo que eu passei em restaurante. Não gostaria que nem que inimigo meu passasse, mas depois que passou, eu faria 100 vezes de novo. Foi muito duro, foi muito dolorido, mas traz um aprendizado e uma grandeza enorme, pessoal. Isso nos dá paz, no momento que a paz vai embora, que a gente vê quão é importante ter paz na vida, ter tranquilidade, fazer escolhas, direcionar bem a energia, o tempo. Então voltei, já tem 5 para 6 anos para o mercado financeiro, foco no home equity, no CGI, porque é um produto que eu sempre acreditei desde que eu estava lá em 2008, 2009, 2010, Ia perguntar, lá que no ano que Banco foi isso? Santander. Então voltei e esse negócio, esse produto, essa operação fez a gente voltar a ter paz na vida. Então, de lá para cá, uma satisfação muito grande ter um parceiro como a Cashme, que vem inovando, rápido na resposta, agilidade, foco certo no cliente. A gente sabe o que pode contar, o tipo de cliente que a gente pode direcionar.
Espero que vocês estejam felizes com nossa humilde empresa, o nosso humilde negócio, porque nós estamos muito felizes com vocês. O Emílio, que hoje é um dos principais parceiros hoje da Sim. Cashme, né, Emílio? E você comentou que você começou lá atrás em agência. Agência bancária, em Nova Iguaçu. Agência, você começou como, Emílio? Qual que era a tua função? Eu comecei, fiz aquele programa trainee externo, né? E fui subgerente, gerente na mesma agência. Minha função era... No banco tinha um negócio de abrir conta corrente e depósito bancário. Você começou E como o gerente? gerente de conta. E tinha o float para você fazer o depósito bancário e o banco ia dormir, todo mundo ia dormir, o banco ganhava dinheiro. Eu estou falando aí de 92, 93, 94. Parece que foi ontem, porque passa muito rápido. Tem muitos bancários que estão conosco hoje, né? Muitos, Que o pessoal muitos. comenta que era muito diferente antigamente, né, Emílio? Antigamente o gerente ele tinha caneta, ele tinha autonomia. Hoje em dia é tudo digital, né? Mas eu acho que foi uma outra época, né, Emílio? Em outra época, a mudança veio acontecendo de 20 anos para cá. Quem estava, se a memória não me deixa enganar assim, né? A gente tinha os outros bancos, a gente ficava impressionado com a caneta que tinham os bancos. O Banco Real era um banco muito seguro, muito organizado, do ponto de vista de crédito. Doutora Luísio. Doutor Luiz, portanto, foi um banco vendido por um valor significativo. Então, gerentes tinham uma caneta de US$ 100.000 para fazer um empréstimo, isso e aquilo. Então, acontecia, você via coisas acontecendo e pessoas tomando crédito que não tinha capacidade. Então, também para o banco era ruim. Era perigoso para quem estava fazendo esse empréstimo, que às vezes não durava na carreira, porque podia fazer besteira. Então, era importante ter essa coisa segura e ter também a responsabilidade dos profissionais treinados e capacitados no banco para poder seguir em frente, né? Vi muita gente ficar pelo caminho nesses pouco mais de 30 anos, mas faz E parte. que mudança, né, Natasha? Você começa ali na caneta, como você falou, e vai indo pro digital, e você começou na ABN, depois Real, Santander, ou Foram foi... trocando CNPJs, mas eu fui ficando. Mas gestão diferente Sim. não é fácil, né, Natasha? A fusão de empresas é um negócio muito dolorido. Quem chega é muito inteligente, quem tá é tudo burro. Desculpa falar desse jeito. Mas assim, então fica até até chegar esse caminhão de melancia ou pedra se acomodar, o desgaste interno é muito grande. Isso me fez, nas aquisições e fusões, tanto a mim como vários colegas, pensar em trocar de empresa e trocar. Porque antes a gente, quando entrava, queria ficar até aposentadoria. Isso foi acabando nos bancos. Foi. Não tem Na mais. verdade, no mercado, acho Mercado que como um todo. como um todo. Hoje em dia, essa geração, né, mais nova, ela já Mas eu não tem tenho a menor mais- saudade disso, porque também eu queria entrar e ficar 4, 5 anos. Eu queria empreender. Eu não queria ficar ali recebendo, vendo aquela coisa da regra. Sempre fui muito inquieto, sempre fui um empreendedor dentro do banco, gostava de ser Intraempreendedor, né, Emílio? A gente tem que intraempreendedor, ser. porque Tem que assim, ser. é isso. Então que- isso me ajudou muito. É quem tem a cabeça para resolver, né, Emílio? Isso, Quando pra você resolver. tem a mentalidade de empreendedorismo, dono, você né? A olha dor do diferente, dono. olha com Exato. viés de solução, não de problema, né? Sim. E qual que é o maior, você comentou aí da fusão, de aquisição, qual que é o maior desafio que você vivenciou na... Porque assim, dependente se você tem essa mentalidade, Emílio, é um desafio, tá? A tecnologia, antigamente era caneta, o mercado começou a mudar e fusão, qual que é o maior desafio que você enfrentou nesse período, né? Essa mudança ali do gerente, que antigamente tinha caneta e depois passou a não ter, né? Ou a compra, a aquisição, outra cultura entrando dentro ali da empresa, qual que é o maior desafio que você enfrentou? O maior desafio, comparando aí essa fase do gerente, porque assim, quem gosta de trabalhar e trabalha pesado, não vai se acertando e Vai se adaptando, vai né? se adaptando Vai. e você tinha uma metodologia de trabalho, metas para bater, que eu fiquei tentando batendo meta, tem que bater meta, isso é uma coisa banco também que mais tem a é. meta, não vai, pode Cresce mais mudar a 20%, bandeira, cresce o mais que for, 20%, né? beleza, mais 20%, mais 20%, puta, não tem, aí não olhava mercado, era tudo, a gente falava, quem fez mais vai fazer mais e não tinha automação ou tecnologia também para depurar isso. Informações a mercado, falar, aqui tem um potencial de tanto de tipo de empresa, tipo de cliente, para você fazer uma meta mais assertiva. Então, também os diretores tinham que direcionar a equipe. Então, as fusões foram as coisas, foram muito dolorosas, machucaram, machucaram. Uma época eu lembro que o Banco ABN estava sendo vendido
foi o nosso presidente, que para mim também era um fenômeno, o senhor Fábio Barbosa, um cara espetacular, um exemplo, e um cara que respeitava demais os profissionais. É, ele fazia reunião toda tarde para explicar, então aquilo era uma sensação que todo mundo ia sair a perder, que a coisa ia para o espaço. É. Então ali eu comecei a querer empreender fora também. Falo, porque eu tenho que sair, tenho que arrumar outra coisa para fazer, porque se eu sair vou para outra empresa vai ser a mesma coisa. E ficava aquela coisa inquieta de querer ter o próprio negócio, sem entender o que seria isso. Porque quando a gente está ali empregado, vira superintendente, grana todo mês, você também, uma coisa que infla muito dentro da gente, não sei se os colegas que passaram por isso ou que estão nos escutando, cresce uma coisa chamada vaidade, ego também, que deixa você cego para algumas coisas. E aí tem alguns desdobramentos depois. Tem uma outra questão também, né? Quando você fica muito tempo também, você fica com aquela sensação de instabilidade, não, eu tô bem aqui dentro. E é algo também que não existe, né, Não existe. Emílio? Se você não tiver essa mentalidade, né, de pensar fora da caixinha, de pensar diferente, né, você acaba caindo também em uma armadilha, né? Exatamente. Agora, essas fusões, eu lembro que uma das fusões, na minha área, a gente era, pô, tinha umas 5 pessoas, ficou uma só. Tinha um chefe e mais 3. Os caras se ouviram, ficou só eu. Pô, podia ter eu ido embora também, essas fusões. Sim. Então, assim, eu fiquei. Você ficou por quê, Eu Emílio? fiquei por causa de entrega, porque a proposta de trabalho que a gente já fazia era no mercado imobiliário, já era no Ah, crédito isso que eu ia imobiliário. perguntar. No Era no crédito imobiliário foi que imobiliário. ano que você entrou no 2006. Ah, 2006 para 2006. 2007. A gente fez, eu estava no cartão de crédito, fizemos uma campanha, quem estava lá sabe disso, a gente fez uma campanha para levar 122 pessoas para a Copa do Mundo, e ali eu já não aguentava mais também ficar no cartão, já queria outra área, eu sempre fui muito inquieto, com esse negócio de funções, e já que levantou, que andou, vamos para outra, eu queria, ou eu ia para o varejo ou eu ia para outra área, aí eu fui para o crédito imobiliário. A gente, graças a Deus, conseguiu bater uma meta de dezembro em maio, porque todo mundo comprou ideia no banco todo, e fomos ver a Copa do Mundo de 2006, com uma campanha espetacular de venda. Então, dali eu fui para o mercado imobiliário, e fizemos vários ajustes. Claro, eu era parte da equipe, né? Tinha uns caras espetaculares na direção do negócio, uns estão no mercado, em bancos ou em grandes bancos atuando, e a gente conseguiu levantar também essa operação do crédito imobiliário. Daí, há 2 anos, chegou uma outra fusão, que foi E dolorida. quantas pessoas tinham na época, quando começou o crédito imobiliário lá no Santander? Quando eu fui para o Santander Real, eram 5 pessoas. Quando eu saí da minha equipe, eram 490. Isso. 490 porque a gente também saiu de uma produção mês de 80 milhões para 900 milhões. Nossa, cresceu Nossa, bastante. muito, Em né? 4 anos. Em 4 3, 4 anos. anos. E quando você entrou no banco, você já entrou com viés de, não, eu quero ser diretor, eu quero. Você já entrou com essa Não, eu entrei cabeça? com a cabeça de empreendedor, porque quando eu entrei no banco, eu montei um negócio, que eu sou do Espírito Santo, eu montei uma loja no Espírito Santo, pensando em ficar 2, 3 anos, depois sair para ter lojas em alguns lugares. Eu tive que fazer isso depois. Depois de 15 anos eu fiz isso. Eu tive lojas que não deram certo, em Cachoeiro do Itapemirim, por exemplo, fiquei lá, sei lá, acho que como uns meses com a loja, propaganda, televisão, tudo. Na minha cabeça era entrar e sair, eu não tinha essa cabeça de Você ficar. não tinha. Não. Aí Foi fui, acontecendo porque foi você acontecendo, foi fui ganhando dinheiro, fui tendo oportunidade, oportunidade. enxergando as oportunidades, que é É, uma mentalidade empreendedora, né? isso. Sendo bem tratado, sendo reconhecido e fui ficando. E você passou, você falou aí da agência, você falou de cartão, depois de imobiliário. Você passou por quantas áreas dentro do banco? Foi agências, teve uma área de segmento também que eu fiquei em planejamento estratégico 1 ano e meio, que onde eu tive que aprender a fazer apresentação, mexer em PowerPoint, Excel, porque a gente entrava, tinha um curso superior, qualquer que fosse ele, todos são muito respeitados, e você era rei. Depois aí você tinha que fazer, depois a concorrência foi aumentando, aí você tinha que ter o inglês, tinha que ter uma pós-graduação, o banco pagou uma pós-graduação para mim, eu fiz um MBA em finanças por conta do banco, mas tive que me aprimorando também para poder
ficando, porque vai chegando gente meio mais especializada, né? Então, você também tem que estar pronto para disputar essas posições. Então, isso eu fui me aprimorando já em São Paulo também, que eu vim para São Paulo em 97. 97. Eu entrei em 92, 97 eu vim para São Paulo. O banco já foi vendido ali em 97. Você comentou aí que a Natasha... Agora, só uma coisa, mais difícil para mim de toda a carreira foi sair de Nova Iguaçu e trabalhar no centro do Rio. É mesmo? Parecia uma coisa do outro planeta, porque não tinha país, tanta automação. praticamente, né? Não, é outro país, porque não tinha tanta automação. O cara que era um regional, parecia que era um imperador Ah, nessas épocas, entendeu? Tinha até motorista nessa época de bancos, que todo mundo tinha Nossa. motorista, tinha carro do banco. É uma outra época, né, Uma Emílio? outra época, um Todo outro mundo que cenário. trabalhou nessa época comenta, né? Década Era de uma época 90. ótima também. Nem melhor nem pior, era o momento. Era o momento. Era o momento. Né? E Esse tinha que é o ponto, trabalhar, né? tinha que Você pagar tem- a conta, tem que Você comer. tem que se adaptar, né? E você, a Natasha perguntou, você falou que você começou com 5 colaboradores, sim. saiu com Em 490, 98. 498. E qual que foi você falou de 4 áreas, certo? Que você passou dentro do banco. Varejo, segmento, agências, né? 2 agências, uma agência muito grande, que era da Rio Branco, que era uma agência com 34 mil clientes. E tinha um negócio no banco que tinha um negócio de cliente que eram clientes, como é que vão falar? Eu não lembro o termo técnico aqui. A gente tinha os números dos clientes, mas eram os clientes com restrição. E você era contado só para os clientes ativos. Vamos chamar, mas eles não eram inativos. E a medição do número de gerentes era desse jeito. Pô, eram 9 gerentes para 34 mil clientes. Quem é da minha época lá vai lembrar. Eu lembro que logo em seguida, 3, 4 anos depois, eu voltei na agência, tinham 35 gerentes. Porque a automação, a organização vai chegando, vai conseguindo você dar mais luz e encarteirar. Por exemplo, não tinha carteira, era todo mundo dono de uma carteira só. Depois o banco foi classificando, os bancos, né? Foram classificando por segmento de cliente e colocando para cada gerente 300 clientes, 800 ou 1.000 clientes, dependendo do... Mas antes era um bolo só. Então muita gente também ficava ali na sombra. E qual que foi o seu maior desafio, Emílio, assim, dentre as áreas, né? De pegar 5 dessa segmentação que você me falou, você entrou como gerente, saiu como diretor do O maior Santander, desafio foi a agência. foi a Eu agência. todo mês achava que ia perder o emprego. Primeiro que eu tinha conseguido um bom emprego depois de me formar, recém-formado. Não estava fácil arrumar emprego no Rio de Janeiro. Então, eu tenho a impressão que o maior desafio foi cumprir as metas nas agências. Cada agência é uma unidade diferente, e você tem que ir muito para a rua, e tem que ir muito atrás, tem que criar, e não chega nada pronto em lugar nenhum, né? Isso desde lá de trás eu já vi. Os maiores desafios para mim foram nas agências, lá atrás. Depois, nas áreas, você tem muito mais apoio, você tem mais gente, mais Estrutura também, mais né? estrutura, você Tem. já está mais preparado. Ali eu estava Sim, muito sim, novo, começando, eu ficava preocupado. Pô, vou perder esse emprego, não posso ir. Ia ralando, fazendo de É aquela 8. loucura, né, Emílio? puxava. Virou o Aquele- mês, é o acabou, você PAP, começa... né? O mês zerou, meta de 20, 25% em cima. Então ali todo... E ameaça, porque era ameaça mesmo. Vai perder o emprego se você não for. E acaba todo mundo... Aquilo ser uma coisa normal. Então, para mim, os grandes desafios foram as agências. Quando eu já estava aqui mais em cartão... Puta, você já conseguia olhar para quem estava fazendo de que forma, copiar de forma respeitosa, mas copiar com competência. Falar, o que o Itaú fez? O que o cara fez? Como é que eu tenho que fazer aqui? Como funciona a agência? E uma coisa também que era legal, que me ajudou, como eu passei de forma muito profunda em agência, todas Foi as- forjado. então, eu vinha, e o banco dependia de quê? De agência. Você não tinha uma venda direta, Direta, online né? tão forte. Você não tinha isso. Então, assim, o que o gerente fazia ali, eu tinha o domínio. Eu sabia como é que o cara que era a cabeça dele. Então, isso ajudou muito nas áreas que eu passei. O que ele precisava ver. Por exemplo, não tinha carteira no Santander. Aí nós fizemos um negócio chamado segmentação. Nós levamos 10 meses para preparar o sistema. E eu fiquei em cima porque eu sabia que tinha um monte de gerente, um monte de colega. Uns iam ser mais valorizados e outros iam ter que trabalhar mais porque iam ser mais vistos. Isso aí eu ajudei a colocar, nós ajudamos a colocar. Eu falei, isso é muito importante. Porque eu sei o que eu vivia. Também, né? Eu lembro que entrava na agência, o cara falava, Emílio, abrimos conta. Que tinha um negócio de abrir conta em banco. Você tinha que ter correntício, acho que até hoje isso. Quantas contas nós abrimos? Pô, você não foi danado, não tinha saído da agência durante o dia, mas tinha que ir para fora puxar também. Então, assim, ali eu acho que o grande desafio em banco para mim foi ali, viu?
Depois as fusões, que foram muito chatas. Chato. Todo mundo se sentia para baixo e chegava... É porque é o Nossa, clima organizacional, fica né? um Mexe clima, muito, o né? clima é muito ruim. O clima é Balança. É muito porque ruim. conflita, né? Vem de uma outra cultura, se mistura até adaptar, até Até adequar. E é aquilo, né? Você falou de meta, né? O pessoal que tá conosco sempre fala, né? Os ex-bancários, né? Lá no banco, ó, hoje a meta é X, hoje é 5 consórcio, é cartão, e é aquele ponto, né? Seguro, né? Capitalização, tinha muitas metas, né? Muita. Muita coisa. A E gente tinha hoje a turma está bastante. empreendendo, né? E quando você empreende, você define o que que você quer vender e não vende porque alguém está te forçando. Não, você vende porque você tem um objetivo. Ah, eu tenho meu objetivo de ganhar dinheiro, é um fato. Vou vender algo também que eu acredito, que eu não sou muitas vezes forçado a vender, porque o banco está me cobrando, colocou aquela meta em cima de mim, mas Sim, sim. é uma diferença muito grande, né? E quando você empreende, você consegue ter essa autonomia. Você não tem mais aquela retaguarda que você tinha antes por trás, aquela estrutura. Ah, eu vou passar a bola para alguém, eu vou pedir ajuda para alguém. Quando você empreende ali, é É você você e você. Se o sozinho. que você faz ou não faz, A responsabilidade é tua, é você é que o vai bolso que varrer o vai sentir. chão, é você que É. vai. Só que muita gente às vezes se pensa que tem uma estabilidade, como você falou, né, Milho? Não tem. Não, não Você tem. virou o mês ali, você bateu meta, você não tem. Não Você vai tem. empreender também, você tem que trabalhar para ter a receita ali no final do mês, né? Mas quando você trabalha também, você também não tem estabilidade nenhuma. Não, Estabilidade é uma ilusão. É, pura exatamente. E ilusão. dependendo do tamanho da corporação, dependendo de qual chefe que sai também, a estabilidade pede para todo mundo, porque de repente, dependendo do nível que tiver, passa a ser cargo de confiança. Então, tem uma entrega que tem que ter, mas também tem que ter confiança de quem está na vice-presidência, na presidência, o diretor. Mas, assim, e uma coisa importante para quem, e já falando um pouquinho do meu, de 2015 a 2020 que eu passei empreendendo com o mercado fora de banco, fazer escolha é muito importante. E se tem ex-bancário aqui ou pessoas que trabalharam em empresas e que vão empreender, fica cheio de gente, cheio de lojas, de redes, querendo pegar aquele dinheiro que o cara juntou, jogar no negócio com aquela promessa que é um puta do negócio, e o cara vai, puta, vou comprar essa rede, vou comprar essa loja, isso aqui, achando que não vai trabalhar. Vai trabalhar mais do que trabalhava no banco, Com igual. certeza. E tem que ter cabeça para tomar a decisão. Essa decisão do que fazer, do que é a meta, de qual é a escolha, do qual negócio que você vai fazer, qual negócio que você vai comprar, o momento de comprar, o momento de vender, é muito difícil. É muito difícil. De 20 superintendentes que eu conheço, ou 40, que saíram para montar negócio, perderam dinheiro. Eu afirmo, quero ver um aqui que não perdeu, que trabalhou em banco. Estou falando nem de gerentes, estou falando de superintendentes. Mas perderam muito por quê? A gente tinha uma arrogância também, desculpa falar assim, e estamos em liberdade, de achar que ia conversar com o empresário que sabia mais do que ele, porque ele, você chega com dinheiro, com aquele crachá, você fica achando, se engana achando que é rei. Não é nada. Você só está ali representando, você é um vendedor. E é um orgulho ser um vendedor. Sim. E alguns, e eu me pego também nessa falha, achando, puta, eu vou botar a mão, vai virar ouro. Não vira. Não é assim, não é fácil fazer A dinheiro. vida real é A diferente, né, vida real, o Milho? mundo real é diferente. E empreender é andar no fio da navalha e tomar decisão, porque é você, e é você, sozinho, né? Então, se você não tiver essa mentalidade, né, e tá preparado ali para a vida real, não é como você estuda, não, aí é vida real. É vida real. Empreender A é vida vida crua, real. né? E é a dor que ensina, não é o tempo. É a É depois que dor. sofre. Não Depois é? que sofre, o cara aprende mais. E Sim. colegas que trabalham no banco, que trabalham em grandes empresas, tem uns que acontecer. Fique o tempo que você, máximo que for possível. Mas aquilo que você falou, você tem uma área de crédito, você tem uma limitação do que você pode fazer da tomada de decisão, está ali dentro de uma caixinha, você tem um jurídico que vai te autorizar ou não. Você precisa de É. outra decisão. É diferente de você ir no negócio e falar, eu vou fazer isso, mas não tem ninguém para te segurar. É. Então, se você não estiver bem preparado para aquilo que vai fazer, vai errar, vai errar. Faz parte do jogo errar. O que eu passei depois que eu saí do banco, que fiquei 3 anos que eu não queria ouvir falar o nome banco, eu não sei o que é que deu, que eu queria empreender, fazer outras coisas. A minha esposa já estava há alguns anos com loja de alimentação e estava indo muito bem. Eu passei num momento ruim também para o país, 2015, por ali, e 16, a gente lembra o que a gente viveu. Então, assim, as escolhas, investimento, e não sei se é o ego, a vaidade ou o dinheiro,
faz você ficar meio cego para algumas decisões. A mistura, né, Mistura, você fica, não, vou ali, porque se não tiver, vai ter colchão. Não vai ter. Vai ter que dar dinheiro hoje. É melhor ser pequeno e rentável do que ser grande numa coisa duvidosa que você vai cair do cavalo daqui a pouco. Sabe qual que é o ponto, Emílio? Eu acho que você vive, não é nem, não sei se seria vaidade, mas é que você vive numa bolha. Você está acostumado ali com o ambiente, você acha que o mundo é daquele jeito. Exatamente. Isso aí Não é a interessante. vaidade, é você vive dentro de uma bolha, você vive naquele ambiente para você é aquilo ali. Só que a hora que você sai da bolha, opa, aí que você vê o que que é o Mas eu já mundo. conversei com muitos colegas sobre isso. A coisa da vaidade que eu falei aqui, o ego. E eles mesmos falaram, Concordaram? Emílio, não, uns falaram para mim, a gente fica se achando tanto. Eu lembro de um colega que me falou, eu vou até mandar para ele depois essa conversa aqui. Ele falou, eu entrava, achava que era melhor que o cara que estava ali. E a gente não é. O cara é muito melhor do que eu naquele negócio dele. Eu achava que eu podia pegar o negócio do cara e fazer melhor. Porque eu estava ali emprestando dinheiro, fazendo dinheiro. E quando você está representando o banco, todo mundo quer dinheiro. O dinheiro compra muita coisa e Você vende tem muita o coisa. crachá, Você né? tem o crachá, Você então você sai estava do ali, banco, você não precisava tem de mais você. nada. Então vai com aquela. Aquela roupagem, né? Eu estou falando de gente de 20, 30 anos trabalhando Sim, no sim. negócio, entendeu? Que, assim, empregado e produzindo bem, fazendo muito bem aquele papel. Sim. Mas o papel de empreender e ser dono de negócio é outro. É um papel mais Que na difícil. verdade ali você estava se vendo, você fazia muito bem o seu papel, mas você estava entendendo que você poderia fazer ainda melhor o papel do outro, né? Achando. Achando, né? Mas se arriscou. Mas agora eu tenho até uma pergunta. Eu acho legal a história do Emílio, da primeira vez que a gente conseguiu conversar, e eu adoro. Eu falo que esse nosso negócio, tanto para parceiro quanto para cliente, traz muita amplitude de histórias boas, sabe? Porque ninguém, assim, nada se constrói. Eu falo que ninguém pula do 0 para o 10. Não existe isso. Isso é irreal, não existe. Em contexto nenhum a gente consegue mensurar algo que comece, saia do 0 e vá para o 10 de uma única vez. Mas as histórias que a gente ouve é sempre de muita superação. Eu falo que empreender no nosso país é desafiador. Então, eu adoro, de verdade, eu adoro participar das nossas reuniões com os clientes, com os parceiros. O Emílio, quando ele contou a história dele, até, né, a oportunidade, eu falei para ele, poxa, que bom que a gente teve esse momento. A gente não tinha ainda parado sem falar de negócios, né? E aí a gente conseguiu um dia lá, fomos almoçar, e ele começou a trazer um pouquinho da história dele. Eu falei, poxa, que bacana, porque a gente vai entendendo que as pessoas, elas a vida, né, a experiência de vida que vai se formando, você vai construindo sua história. E aí eu falo que quando a gente, às vezes, que é esse momento que acho que o Emílio falou, você tá ali com uma roupagem, né? Eu sou, represento o X. E aí, quando você se depara com um empreendedor, principalmente se ele tá tomando crédito, né? Sim. E aí você fala, poxa, o cara não tá vendo o que ele tá fazendo, o fluxo do cara, né, tá, pô, desconto em duplicata, tá pagando Você uma julga. taxa. A gente começa a achar que a gente entende mais do que o próprio Só entende quem tá cliente, na né? pele. Mas, pois é, e aí quando a gente começa a ouvir a história dele, como que ele começou, o passo que ele teve que dar, ou assim, retroceder, às vezes a pessoa tem que dar 2 passos para trás para depois daquele tiro para realmente as coisas acontecerem. Então eu falo que a vida do empreendedor ela não é fácil, mas todos eles, todos, sem exceção, tem muita história de superação, tem muita história de, eu falo de cases, né? Cases que você olha e você fala, cara, que legal. E aí, na hora que você tá falando com o cara, você não consegue enxergar isso. Por isso que eu falo que uma coisa que eu, né, eu falo bastante, eu adoro fazer essa entrevista com o cliente, e nós, por sermos fintech, eu falo que uma coisa que a gente entendeu é que ouvir a história do cliente, entender a necessidade do cliente, faz toda a diferença, até mesmo para a gente brigar com essa proposta lá internamente, apresentar num comitê, fazer uma defesa, porque cada um tem sua história, cada um tem sua trajetória, cada um, né? E tem um Então, porquê, e cada um tem tem um porquê. exatamente, tem um porquê. Então, às vezes, no momento do pedido do crédito, você olha ali e você fala, cara, não é possível, será que a pessoa não sabia o que estava fazendo? Não, ele sabia o que ele estava fazendo. A gente tem que só, na verdade, a gente só precisa procurar. É um desafio. A gente só precisa E- entender um pouquinho melhor sobre isso, Mas né? isso que você falou é muito legal, porque às vezes a gente julga, né? Julga sem entender. E o que que depende da gente? O que depende da gente é você ter resiliência, você Sim. perseverar, é você Empatia, ter o né? objetivo, é você ter um objetivo já traçado. Mas tem muita coisa que acontece com o empreendedor que não depende só dele, depende de fatores externos. Você Externos, falou né? aí de 2015, que teve
uma crise, a gente sabe que a gente passou, né? Antes também já tivemos várias, né? Em 2008, enfim. Sempre tem, né? Mas são fatores externos, né? Outra coisa, você falou do Rio, você falou de São Paulo. Desculpa, mas existe um Brasil no Rio, existe um Brasil aqui em Sim. São Paulo, Culturas, existe um né? Brasil. Culturas São regionais culturas muito diferentes. É um outro muito, fator externo muito. também que acaba influenciando ali no dia a dia do Sim. empreendedor, né, Emílio? Agora, outra pergunta. O que que você viu que, né, nessa vida do CLT aí de muitos anos, 30 anos aí, que você entende que trouxe para você, você levou para a sua vida empreendedora? O que que você conseguiu tirar ali de todos desses 30 anos? Olha, o respeito da empresa com a gente era uma coisa muito importante. O respeito à regra, às regras a serem seguidas na empresa era uma coisa que eu trouxe, essa educação, essa disciplina. Legal. Isso ajudou muito para moldar minha vida também, porque você não segue se não tiver disciplina, regra, for respeitoso com os colegas, com as áreas, e aguentar a pressão, né, por maior que ela seja, embora depois que eu fui ser empreendedor, que eu fiquei nos primeiros 3, 4 anos, eu tive muita saudade do banco, porque você tem ali o salário, vai chegar, então, e você empreendendo, você ou faz o salário, ou tem sucesso, ou tem sucesso, senão você vai passar fome, seu dinheiro vai embora. Então, eu acho que foi essa coisa da disciplina e saber passar a comunicação, informar legal, com transparência as coisas, seguir regras. Fora do mercado do banco, eu me impressionei muito também com um conflito que eu tive, que eu falava, gente, alguns colegas eu cruzei, assim, que respeitosamente, eu não vou, claro, citar nome de ninguém aqui, mas eu falei, nossa, mas trabalhava no banco, mas não tinha essa atitude lá, entendeu? Assim, sem criticar nada, mas assim, era mais... A gente tem que ser leal, tem que ser transparente, tem que falar, colocar na mesa os assuntos, isso eu gostava muito. E eu procuro ter esse ambiente hoje com o cliente, com os parceiros que se relacionam comigo, com os bancos. Um banco aqui que a empresa presta esse serviço, né? Então, isso ajuda muito, essa seriedade no negócio. Foi uma coisa que eu já tinha em casa, já tinha de família, mas também que ajudou, que somou com o que eu peguei no banco e é o que eu vivencio no dia a dia. E uma coisa importante, assim, um ponto que na hora que você estava comentando que fica para quem está empreendendo, é assim, por exemplo, hoje, a coisa muito importante é o dinheiro. E não pode achar que o dinheiro que vai colocar em algum lugar vai voltar fácil. Não volta. Então, assim, não relaxa com nada porque pode ter um dinheiro, uma gordura para queimar. Essa gordura queimada não volta, você vai ganhar outra. Analisa bem o negócio que você vai entrar. O custo daquela coisa, daquela operação, o custo fixo do que você está fazendo, o próximo passo que você vai dar, o carro se está na hora de você trocar ou comprar ou não, porque vai depender do seu trabalho, das suas horas, das suas escolhas para você se manter e manter a sua família, as pessoas que estão em volta de você. Então isso para quem empreende, não está em empresa que não tem aquele salário garantido, não é garantido o salário que vai vir, porque o empreendedor ou ele faz o dinheiro, ou ele faz o dinheiro, o salário dele. Sim. Isso é muito bom, porque também não tem teto. Isso é bom para quem sonha em empreender e todo mundo fica pensando isso, mas não é simples chegar nisso. Não é simples que você tem que ter, você usou umas palavras, é assim, você tem que saber fazer a escolha. Por exemplo, hoje depois de ter passado, estou falando de 92 para cá, de ter... E eu faria 100 vezes novamente a mesma coisa. Trombaria com os mesmos grupos que eu passei, porque são seres humanos e cada um nos seus momentos. O melhor ou pior que tenha sido, também posso ter sido, não sei o que eu fui na visão deles, a percepção. Quando não tem sucesso, todo mundo é ruim. Quando tem, todo mundo se ama. Assim, né, mas assim, a escolha do que vai fazer, qual passo que você vai dar no negócio que você está, é muito importante. E é muito importante fazer essa escolha
dentro de uma rentabilidade que você está programando. Porque senão você vai gastar uma energia danada, um tempo danado, e você não vai ver retorno. E hoje eu brinco, estou em reunião, olha, às 7h30 eu tenho Netflix. Pô, isso era inimaginável. Eu tinha desde que 11h, meia-noite eu estava dentro do banco. Não tinha. Eu já sou do e-mail BlackBerry desde 2006. Eu recebia 300, 400 e-mails por dia. Se alguém me copiasse, tinha um jeito meio autoritário, brincando assim, mas não me manda nada que não seja de trabalho. Eram 300, 400 e-mails por dia, mas você tinha que dar a resposta, se não parava. Se não parava o negócio. Hoje não vai isso. Não hoje eu não preciso da estrutura, eu escolher a estrutura. Qual está sendo a rentabilidade, qual o negócio que nós vamos fazer e com quais profissionais e empresas nós vamos nos relacionar. Para ver se. Porque o tempo vai indo, vai rapidinho e você está cansado e não dorme. E dormir é muito importante. Eu fiquei 2 anos e meio sem comer e dormir. A minha esposa me ligava perguntava se eu tinha acontecido alguma coisa comigo. E quem está me vendo e trabalhou comigo sou eu mesmo, o Emílio, que estava lá no Banco Real, que estava no sou eu mesmo. Estava lá, que era gerenciava a área, tinha um cargo que eu julgo que foi importante, né, que superintendente da área. Mas assim, e acontece com qualquer um. Você toma uma decisão, faz escolhas que não foram as melhores, mas como é que eu ia saber se elas iam ser boas ou não se eu não entrasse? Se eu não entrasse, aí que eu ia ficar frustrado. Você vê, eu já entrei pensando em ser empresário, de empreender. Eu tinha que passar por isso, passei, beleza. Então agora, não quero ser, depois de ter me ferrado bem, para não falar outro F, né? Você aprende, pô, porque é aí que aprende. Um dia eu falei pro meu filho de 23, eu quero que você se ferre bem. Você aprender. Tem que ser forjado, te forja. Porque é aí que você vai aprender. Eu quero que vá para fora, que estude. Já está morando fora, graças a Deus. Você tem que passar pelo deserto, né, Emílio? Se não passar pelo deserto, você não chega onde você quer chegar. É um fato, né? E sem cortar caminho. Sem cortar caminho. Sem contramão. Na linha reta. Ele é importante. Ele forja a gente, ele prepara a gente para algo maior, né, Emílio? E agora você me despertou uma curiosidade. De onde que veio a ideia de mudar de ramo? Ir pro ramo alimentício, restaurante, como que surgiu isso daí? Ela vai assistir, mas quando o meu segundo filho nasceu, Leãozão, e a minha esposa ficou sem trabalhar um período, aí em vez dela voltar, ela é nutricionista. Aí eu falei, puta, em vez de você voltar a trabalhar, vou montar um negócio para você. Aí montamos uma loja no Higienópolis, banquei a loja, eu era investidor. Bom Grille. Vou falar o nome aqui, mas já não tem, acho que não tem mais. No 3º mês eu falei, que furada. Tecnicamente não fura conta, eu sempre, graças a Deus, soube fazer. Falei, nossa, aí eu fui descobrir onde tinha uns negócios, mas eu trabalhava no banco e ficou com ela. Na teimosia, falei, vamos fazer outra, fizemos outra no Morumbi Shopping, numa rede. Essa do Morumbi Shopping, e ela era do ramo de alimentação, por causa disso que ela entrou. Essa do Morumbi Shopping foi um sucesso muito grande. Aí depois veio uma segunda, que é muito raro você ter 5 lojas, 6, 8, e ter 2, 3 muito boas. Você fica com uma excelente, vai aí a dica, hein? E você vai expandir da expansão que faz as pessoas quebrarem, principalmente no varejão. Porque você tem uma excelente, você quer fazer outra igual. Cheguei a falar, brincar, puta, eu vou morar em Paris, porque vai o dinheiro pra caramba. Mas assim, então essa loja do shopping que eu citei, M lá, dava um dinheiro legal, com a segunda dava mais dinheiro que eu ganhava como superintendente do banco, pra você ter uma ideia. Então, você vai tendo dinheiro, e não foi um teste de 1 mês, 1 ano, 2 anos, ficou 6 anos assim. Até que a hora que eu olhava para mim e falava, puta, tem um dinheiro passando aqui e tem um dinheiro, e eu fazia o caixa para ela. Ou eu trabalhava 10 horas da noite, 9 horas quando eu chegasse em casa, ou sábado, domingo. Mas era tudo no azul, você vai embora. Vale a pena, né? E ela falava, não expande. Tanto que eu não fui em numa, eu investia, abrimos 6 lojas aí com ela, eu nunca fui numa inauguração, ela que ia. Então era minha esposa que fazia. Então quando estava aquela cabeça, 28, 29 anos de mercado financeiro, banco, eu falei, puta, tem um dinheiro aqui, tem um negócio aqui, vou fazer com a minha esposa, vou trabalhar. Não foi muito bom. Porque ela já tinha um modelo dela, eu falei, então vou abrir um outro ramo, fui ver restaurantes maiores. Para a gente entrar. Mas eu não sabia para que funcionava a rede que coloca na pia. Que coloca ali para o cara tem que botar a redinha na pia. Então, assim, eu não tinha noção. Eu tinha o quê? A coragem, dinheiro, pouquinho, mas dava para investir nisso. E queria mudar de ramo, queria empreender. Mas, assim, e estava muito estafado. É muito perigoso quem está nessa fase, 45, 50 anos, cansado, está com dinheiro, quer buscar outro ramo. Toma cuidado com esse passo.
que você pode não ter o dinheiro para poder voltar, que você pode zerar, e é complicado voltar, é pesado. Então, assim, isso me ajudou muito hoje no Home Equity, por exemplo. Eu já puxo o gancho aqui para onde eu estou, com essa empresa aqui, né, que nós estamos lá trabalhando. Porque eu pego um empresário, eu sei o que ele está vivendo. Eu sei a dor que ele está tendo, ou parte da dor que ele está tendo. E sei como está a cabeça do banco. Eu sei que está. Às vezes eu sei o que o diretor do banco está pensando, qual é o documento que ele quer ver, o que ele quer ouvir em você. Então, vai somando. Mas até eu voltar também, teve um amigo que é diretor de um grande banco hoje, falou, cara, já que ele queria ser meu sócio, ele não vai ser meu sócio. Você vai botar dinheiro aqui e vai acabar. Não deixava os amigos do banco. Falava, não sai com isso aqui não, que sair, se é chapa quente que você põe a manteiga. Por quê? Porque eu não era também do ramo. Tinha uma loja boa, 2 boas, eu queria ter 12. Como é que você vai ter 12 se você não conhece nenhuma? Então, cuidado, empreendedores. Uma coisa é empreender no ramo que você conhece. Outra coisa é empreender em outro ramo totalmente diferente. E olha que eu fui na coragem porque também minha esposa já fazia, só que fica de um tamanho, você perde o controle. Aí tem um negócio no Brasil chamado economia, tem um mercado que flutua, tem gente, como a notícia, começa a ter notícia ruim, o cara para de culpa, sair para jantar ou para almoçar. Então, você fica uma sanfona assim na sua venda, e tem um negócio chamado inflação e juros. Que é nitroglicerina junto com a economia caindo. Se você não tiver caixa para superar a crise, você não vai conseguir. Então, assim, eu peguei momentos ruins, eu peguei a mala do presidente, por exemplo, foi no terceiro andar no shopping que eu tinha uma loja no primeiro. Eu vi depois a filmagem, a greve dos caminhoneiros, nós perdemos 40% de venda de um mês para o outro. Como é que sobrevive com um negócio desse? Fatores externos, né? E assim, aí um colega que é diretor do banco falou, volta. E o quê? Volta. Porque às vezes você não está nem pensando nisso. Viu, empreendedor? Às vezes você não está nem pensando na saída, você não consegue achar a saída. De tão tenso que fica quando você não está conseguindo pagar a conta. E é pouca gente para ajudar. É pouca porque são poucos. No limite são poucos para pessoas para contar. E tudo bem. Faz parte. E tudo bem. Só tenha juízo de não achar que você pode ir para tudo quanto é lado. Então, assim, hoje com alguns empresários, eu ajudo eles. Falo, se tiver oportunidade, a gente faz negócio. Se não tiver, eu estou te recomendando fazer isso aqui. A empresa vai ganhar dinheiro ali nesse negócio. E aqui vai ajudar a reestruturar você. Tem muitos? Não tem, nem quero. Tem muitas pessoas para estar junto? Não, porque tem que ter um nível de sofrimento grande. Tem que ter passado por bastante coisa. Então, isso hoje me ajuda nessa coisa do home equity, na reestruturação, de falar para o cara, tá na hora de você pegar isso mesmo. É a decisão que você vai fazer, é correta. Você sabe que vem pela frente se você perder a mão em 1, 2 parcelas. E a gente mexe com um produto que perde mesmo se ele não pagar. Então, essa coisa de aí voltar a empreender ou fazer parte dentro do ramo que eu trabalhava ajudou muito. Que aí é um negócio que eu já estava há 60 anos, né? 30. É uma coisa que você consegue fazer hoje, né? Hoje você consegue chegar e falar isso pro cliente, né? No aí banco, conecta. Muitas vezes, né? Não parte, o Emílio tá vendendo algo que ele não acredita. Não é isso, mas você tem meta, você tem objetivo. Hoje, o empreendedor, ele consegue fazer isso, né? A meta nossa é sobreviver. E ter paz, 7h30, assistir, fazer propaganda de novo, a Netflix, ou fazer um filminho. Sabe para quê? Para estar com a cabeça no lugar, para tomar a decisão correta. É para isso. Mas assim, porque eu já vi o outro lado também de não estar com a cabeça no lugar, a coisa rodando. Eu lembro de uma série, eu não deixo muito eu gosto de dirigir. Teve uma vez, a gente viajando para o Espírito Santo, a minha esposa, esse cara deve estar com alguma coisa. 7h30 da noite, chovendo muito. Se tiver chovendo, eu que dirijo. Eu gosto de dirigir. Ia deixando eu vendo um filme, para a cabeça acalmar. Para poder voltar. Então, assim, isso dessas escolhas e fazer isso agora foi pelo que eu passei. Outro dia eu brinquei com meu filho. Você sabe que na escola não ensinam muito como é que ganha dinheiro? Porque não é todo mundo que sabe ganhar dinheiro, fazer dinheiro. O dinheiro é uma coisa emocional. O dinheiro faz o cara se empolgar. Quer comprar um carro melhor para quê? Para mostrar para o outro que você tem para quê? E vai faltar? Não, mas o dinheiro não traz alegria, mas nem a pobreza. E não precisa de dinheiro, você sabe daqui a 40 anos se você precisar comer, nós não sabemos quanto tempo vamos estar aqui, quem vai pagar a sua comida? Então tem que ter cuidado. Nesse plano tem que ter o recurso. Então assim, não dá para ser displicente com isso. E as pessoas às vezes, a gente sem querer. Então tendo mais vivência e podendo ir conversando mais,
passando por isso tudo, você fica mais atento. E principalmente no lugar onde a gente está vivendo. Sim. América Latina como um todo é muito instável. É muito Sim, instável. Mas é legal, né? Sem entrar nesse ramo aqui, É, pelo amor mas de Deus. uma Sim. coisa que é legal é que eu falo que tem. O Emílio é o tipo do parceiro que quando ele traz uma indicação, ele sabe, ó, esse aqui vai por esse caminho. Já falei, já alinhei. Pode falar com o cliente, mas ele já ajustou tudo, sabe? Então, essa questão da experiência de vida dele, dessa expertise dele, ele fala de uma forma muito saudável, muito importante. Ele compartilha do conhecimento dele, da experiência de vida dele com outro empreendedor. Então, ele traz acho que essa venda consultiva, sabe? Assim, ele dá essa consultoria, entende de fato qual é a real necessidade, então ele já apresenta uma coisa certa. Olha, aqui Mais assertivo, né? muito mais certo, muito mais direcionado, ó. E ele faz a pessoa refletir, né? Ele não impõe, mas ele faz com que a pessoa desperte na pessoa essa leve reflexão, porque eu acredito muito que se não, é isso que acho que eu entendi aqui na nossa conversa, que o Emílio trouxe. Quando você é um CLT e você tem por trás outras áreas, sempre tem alguém te monitorando o que você está fazendo. Então você tem termômetros. Eu vou por esse caminho, você vê alguém te olhando. E é assim. Agora, quando você está empreendendo, não. E aí eu acho que ele traz isso de uma forma muito leve e muito produtiva também, né? Para compartilhar com os clientes. Eu acho que isso traz muita confiabilidade. Ele passa muita confiança para os clientes dele. Você falou de vaidade, agora a Natasha falou isso, né? A vaidade está muito ligada também muitas vezes, a conhecimento, né? Eu tenho conhecimento, só que hoje você está conseguindo levar a sabedoria, né? Que são coisas diferentes, né? Que você adquiriu ali, metendo as caras e fazendo e colocando, né? Colocando a cara para bater ali, né, Emílio? Que são duas coisas diferentes que hoje você consegue levar para o teu cliente, levar para o empreendedor também, mas por quê? Porque você passou na pele, né? Que são coisas diferentes. O conhecimento e sabedoria são coisas totalmente diferentes, né? E às vezes quando você tem muito conhecimento, você acaba tendo... E uma coisa que eu gosto de falar, eu falo para meus filhos, falo para meus amigos e falo para meus colegas que estão em cargos importantes. O sucesso é perigoso também, porque o sucesso sobe muito a cabeça. E o sucesso faz a gente dar passos depois que não tá achando que tá simples chegar. Então, desconfia dele, desse sucesso. Eu, nesse caminho, eu tenho lidado com pessoas também de muita simplicidade e sucesso total, que já parece em outro plano. E assim, resolvidas, mas você tem que conhecer mesmo para saber que os caras têm dinheiro para 2, 3 vidas, ajudam as pessoas, doam e são mais simples. Isso também é uma coisa muito legal que eu tenho encontrado nesse caminho aqui. Que legal. Falando um pouquinho do Home Action, a Natasha falou aí dos clientes, da forma que você atende também, Emílio. O Home Action, inclusive, ele nasceu com esse objetivo, né? Sim. Do cliente se reestruturar financeiramente. E você mesmo disse aqui que na agência esse produto não era muito vendido, né? Meta era cartão. Nem o financiamento e aquisição, não. Nem financiamento e aquisição, né? Cheque especial, cartão, crédito pessoal. Você falou Põe que o kit você básico gosta lá na conta do cliente, pronto, e vamos. desde o começo. Mas como que foi a virada de chave para começar a trabalhar com Home Action, né? Tendo esse produto, né, como principal? Eu fui para a área de imobiliário, né, e tem uma coisa chamada funding de poupança, que é escasso. E já é escasso desde 2010. Desde 2012 que eu sei, vai acabar. Vai ter que então você ter um dinheiro de tesouraria. Como é que é no México? É só no Brasil que tem isso. Essa coisa esqueci o termo que faz para você direcionar o regulatório. Que é isso. Então você tem aquele recurso ali de poupança e tal. Então aquilo ali já dava medo, já dava preocupação na área. Então tinha que ter alguns ajustes, acertos com tesouraria para uma carteira de 30, 35, vou falar números aqui, bi de banco. E como é que continua fazendo isso todo mês se o banco tem que direcionar, vai fazer cheque especial, vai ganhar mais? Então você tinha que também pensar em trocar essa modalidade.
E uma modalidade que a gente via que podia emprestar mais, eu via ali dentro do banco, era o home equity, mas fazia 10, 15 milhões. Um banco que eu trabalhei. Hoje está fazendo mais. E o mercado ainda é pequeno. O mercado foi a 1 bi em dezembro, novembro do ano passado e voltou para 700 e está ali entre 700 e 1 bi por mês. É muito menos do que as outras linhas de crédito. Então, assim, eu vejo como oportunidade, até analisando o que vai fora do mundo. Sim. Em bancos, Estados Unidos e Europa, os caras tomam crédito em cima do imóvel, você alavanca em cima do imóvel. Agora, não tem uma poupança por trás e o dinheiro é mais barato. O dinheiro é o mais barato É mais lá e barato, aqui né? também. É. Então, aqui tende a cair. Então, eu enxergava A como sua uma oportunidade. leitura, né? A minha leitura é uma oportunidade de negócio. Sim. E quando eu falei, vou voltar e preciso, senão eu vou passar fome, que você acaba passando, e eu falei, puto, financiamento que eu trabalhei em banco também, de aquisição, e o home equity. E o home equity é um atrativo muito grande para quem é mais do ramo, né? Sim. E se você pega esse nicho, hoje não tem que ter um nicho tão grande, mas assim, você consegue ter pessoas com você, porque a gente tem equipe ali, uma estrutura que opera, e se o cliente chega com a gente, passa essa confiança que a Natasha trouxe, a gente consegue finalizar a operação. Sim. E tem que ser isso porque ele está dando o imóvel dele. Então ele tem que ter um profissional sabe, que ele passe segurança para ele. Não, tem gente que fala, qual é o banco que eu vou fazer? Ó, esse banco, beleza, vamos, eu faço. E como funciona? O cara quer te testar também. E quais são tem alguma pegadinha? Tem alguma coisa que eu posso pagar antes ou não posso? O que está por trás? Então, assim, passando essa segurança, consegue finalizar. E tem muita oportunidade, né? E o que eu vejo, assim, dos nossos que a gente fecha, um dos nossos profissionais ali que atuam direto com os clientes, ou no caso da Cashme, ou vai falar com a Natasha, ou vai falar com o Ulisses, a gente já deixa, pode seguir aí que vai nessa linha. Consegue ir até o final. Ele solto não consegue ir até o final. Não é um consignado que ele vira a chave e toma o recurso. Um crédito que ele vai lá e emite. É uma coisa muito mais elaborada. Os imóveis no Brasil de financiamento eram dois por vida. Nos Estados Unidos era de 5 a 6. Estou falando em alguns anos atrás. O cara ia comprar um imóvel e levava 2 anos procurando. Depois os bancos começaram a fazer carta de crédito, virou 7 meses. A coisa do imóvel é uma coisa mais elaborada. E são ticket médios importantes. Então isso me levou. Falei, ó, eu vou para cá porque aqui eu tenho uma coisa que eu gosto hoje também de atuar de forma calma, em silêncio, mas navegando em mar que dá para ter colheita, para pescar bem. E foi aí que eu entrei, que eu voltei, graças a Deus. Graças E a que Deus. bom que eu tinha vivido isso antes. E hoje a Imóvel Credit, você atua então com home equity, atua com Aquisição de imóvel. aquisição de imóvel. São os dois produtos que você atua Sim. hoje. Bem escolhido, focado, aparece todo, vamos fazer carro, vamos fazer, não é aqui. É Pessoal, vai é o aqui, foco, né? é o nosso foco, porque senão você vai crescer custo fixo, despesa, né? Você vai ter que investir em um monte de coisa sem a certeza do retorno. Hoje, a empresa anda se tiver certeza do retorno, ou mais certeza, a gente vê que é mais assertivo. Ah, vamos apostar, não tem ninguém apostando aqui. Dá dinheiro ou não dá dinheiro? Ponto. Ou seja, você falou de algo que é muito importante para o empreendedor, né? Ele olhar o mercado, potencial que esse mercado tem. Você trouxe aí alguns Vai números, crescer né? muito aqui ainda. Vai crescer, é um produto que tem potencial, que ainda tem uma barreira cultural grande, né? O brasileiro está conquistando o primeiro imóvel, acabou de conquistar, você fala com ele de imóvel, ele dá um pulo para trás, mas se ele enxerga ali a solução, ele te escuta. Sim, sim. Então tem que vender de uma forma consultiva, como você falou, né? Eu acho que essa questão de tecnologia é importante para escala, para gestão, para experiência, mas é gradual, né? Mas tem que ter esse lado aí que você comentou que é importante. E um outro ponto que você trouxe aqui também que é muito importante para quem está começando a empreender é você definir os produtos que você está atuando, ver se eles têm sinergia para você conseguir administrar ali o tempo e administrar investimento e recurso, Onde né? você vai focar sua energia e tempo. Isso aí. Porque é difícil essa escolha. Às vezes eu pego um colega que vem e vai trabalhar. Acontece muitos que saíram de banco, recém saíram do banco, né, de agência. Tô vendendo isso, tô fazendo consórcio, tô fazendo consignado. Você não tá fazendo muita coisa, hein? Acabou que vai acabar o dia, você não vai assistir Netflix. E Que é não vai muito, não tem dormir, nada. porque vai acordar no dia seguinte a conta não tá paga. Então, assim, qual o negócio que você se especializou, que você é bom, que dá retorno? E aguenta as tentações. Porque, assim, aí eu falo, o dinheiro fica brilhando, assim, vou ali, vai dar dinheiro ali, não vai dar. História tem um monte.
que de fato você está tendo retorno. E tem que ter resiliência, né? Tem que ter paciência também para Sim. a coisa acontecer. E tem que deixar o recurso para poder passar por essas fases, esses obstáculos maiores a serem superados. Porque obstáculo vai ter todo dia. Eu não falo em problema, eu falo em obstáculo. O problema é para ser resolvido. É obstáculo, é para ser superado e vamos embora viver. E dormir em paz. Que é a resiliência, né? Que você tem quando você sabe onde você quer chegar, né? Quando você sabe onde você quer chegar, você tá com o farol alto ligado. Aí você acontece, tem um obstáculo ali, você passa por cima, você desvia, você toma uma decisão rápida. E não que o queira empreendedor impressionar tem que ninguém, tomar. quem é mais novo, porque ninguém tá nem aí para você. Não. O importante é quem tá junto com você no dia a dia, sua família, seu irmão, seu filho, marido, esposa. Isso é que é importante. O restante, dependendo do cargo, vai ter um monte de gente puxando um monte de coisa sua. Então, assim, fica atento com isso também. Isso atrapalha, tira energia Mantém para o você foco, né, Emílio? produzir. Tem um foco, produto forte. Eu acho que é isso. A Natasha está aí no mercado com Home Equity desde 2007, né? Desde Natasha 2007. pegou Desde esse 2007. comecinho, né? Você Eu também, né, escutava deles Emílio? lá, Brasil. Foi. Brasília Mortgage. Eu falava, esses caras estão fazendo pra caramba. Eu estava dentro do banco. E esse é o produto. Eu já via. Claro, não tinha fund, a gente já falava isso. O mercado está falando uns anos para cá, mas eu já sabia disso há 15 anos. Poupança tem a curva, vai acabar ali. A gente viu, eu falo A gente que vê assim, alternativa, né? e de 2007 para cá, eu falo que esse crescimento, né, do produto, mas mesmo assim a gente vê ainda muita oportunidade. Muita oportunidade, mas é muita, muita. assim. Isso o Ailton fez um comentário que é muito interessante, né? Imagina, eu trabalho com isso desde 2007. Dependendo se você tá numa roda de conversa de colegas, às vezes, né, as pessoas, uma festa de família, alguma coisa assim, que tem alguma pessoa diferente, você fala o que você faz, a pessoa fala, nossa, você ainda se depara às vezes com pessoas que nem sabem ainda como funciona esse imóvel, ou tem aquele, mas você pode colocar como garantia, isso é só com o imóvel? Eu só tenho o imóvel. Então, assim, ainda existe um universo muito grande aí para ser desbravado, né? Então, eu falo que, assim, a gente brinca que o Ailton também faz parte aí dessa turma, mas eu sou da época que, quando a gente montava uma pasta de crédito imobiliário, você sabe Sim, disso. eu lembro da pasta. Eu lembro, a gente tinha um malotinho, a gente colocava tudo dentro de um envelope, fechava o malote, grifava com o marca-texto, toda a documentação do cliente, enfim. Então, eu falo que, assim, a gente vem acompanhando, né, a evolução e o crescimento, mas ainda assim, eu falo que é impressionante, quando a gente fala em questão de números, em proporções do que a gente fala de crédito imobiliário, se a gente está falando de 400, 500 bi de crédito imobiliário, a gente tem uma representatividade nem de 20% de home equity. Exato. Ou seja, é um universo enorme que a gente ainda tem para galgar, para a gente desbravar. E eu falo que, assim, o que pelo menos eu tenho acompanhado, né, principalmente com a Cashme, né? Eu falo que vindo o histórico de banco, quando eu vim para a Cashme, a gente vê como essa questão de ser uma fintech, de buscar por inovação, buscar por IA, tem tanta coisa que a Cashme, né, tem trabalhado e tem feito, e o que tem trazido de escalabilidade para a gente, de proporções e números bem maiores. Eu falo que quando eu entrei na Cashme em 2019, nós não éramos nem 30 colaboradores. Hoje a gente já tem 400 colaboradores. Então eu falo que a quantidade de contratos, imagina, quando eu entrei na Cashme, a gente ainda estava fazendo contratinho físico, então você tinha que ir até o cliente. Então eu brinco muito com o pessoal mais novo da Cashme, que nunca trabalhou com esse produto. Eu falo, gente, vocês não têm noção. Quando o cliente é casado, ele fala, eu tô aqui no meu consultório, mas a minha mulher tá na minha casa, você tem que ir até lá. Poxa, a gente tinha que ir até a gente ia até o marido assinar. Você lembra, Ailton? A gente ia até o marido no consultório dele, fazia ele assinar, ia atrás da esposa. Então eu falo que, assim, quando a gente pelo menos eu encantei, brilhei os meus olhos na época da Cashme, porque eu falo que a pandemia, ela trouxe essa questão da tecnologia, da gente realmente avançar para o imobiliário, porque o Emílio tá aí e não vai me deixar mentir. O imobiliário, por muito tempo, nos bancos, ele nunca foi a menina dos olhos. Não. Então, se tinha que investir numa parte de tecnologia, não era o imobiliário, nunca foi.
E aí eu falo que assim, a Cashme, quando eu vim para cá e eu vi automaticamente, acho que a pandemia ela impulsionou a gente a Acelerou em acelerar, né? anos, né? Então eu lembro, né, a Sandrinha, espero que ela ouça, mas a Sandrinha faz parte do nosso time jurídico. Eu lembro que ela que fez todo esse trabalho de esforço aí para fazer a adequação e adaptação do contrato, o do digital. E eu falo que, cara, encantou meus olhos. E aí hoje, quando a gente vê em questão de crescimento, a gente avançou, cresceu 5 vezes mais do que a gente assinava de contrato há 5 anos atrás para hoje. Mas por que Mas o isso? tempo de resposta da Cashme É muito fantástico. rápido, muito né? rápido. Então, assim, Hoje é tem diferente muita do mercado. oportunidade. Eu acho que essa questão da O gente. tempo desde a aprovação da entrada do contrato até a Sim, sim, emissão sim. é muito Não, e a diferente, facilidade do contrato também. tá Eu falo que ponta. essa questão do contrato, gente. Aí, assim, desde quando que a gente ia emitir contrato no dia 30 e esperar o Nossa. cliente, num domingo, esperar o cliente assinar o contrato? Não, mas a sua Não esteira é? São coloca cases as que a empresas, gente olha e fala, cara, só coloca o quem. cliente, o parceiro, a par de toda etapa do que está acontecendo. E Sim, tem sim, um sim, tempo sim, que a gente sim. sabe que vai acontecer rápido. É, Tem um tempo do crédito, o tempo da análise da avaliação, da análise jurídica, comitê e emissão. Eu estou falando até de coisa interna, tem medo. E assim, você sabe o que vai acontecer. O tipo de cliente vai, isso aqui é o cliente que vai passar na cash e vai andar. Então, Sim. assim, então isso também teve uma evolução muito grande. E uma coisa muito importante que nós estamos vivendo hoje, que em outras épocas eu peguei, de sempre balançando o mercado e ter empresas como a Cash, que o mercado está andando, né? Eu peguei momento de bancos fecharem carteira, não começou agora um ano e pouco atrás aí, vai falação no mercado, meu Deus, não pode fechar carteira. Não está fechando, a coisa está acontecendo é. e a gente já está passando por tudo isso e o que a gente está vendo de noticiário, mas estamos aqui fazendo empréstimo, estamos aqui seguindo, a empresa está com automação e vocês têm uma coisa bacana, diferente de banco que não vai chegar, banco grande que não vai chegar, nasceu para esse negócio. Para esse Banco, negócio. eu lembro, você foi falando da pasta, eu lembro que a gente tinha uma agência na Rio Não, Branco, essa passa é demais. o cara falava, quero financiamento, tinha uma colega só que fazia, a gente empurrava para ela, pelo amor de Todo Deus. mundo de Senão, e uma conhecimento. coisa que fez Que eu com que a tenho que gente, vender. a gente colocava 8 caras para tomar conta de um cara para tomar conta de 8 agências, porque para falar para o gerente, se alguém quiser crédito imobiliário, passa para mim. Com isso, o Banco Real fez assim, bum, 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 porque mas foi colhia só certo. das agências, foi o que eu falei lá no início. E eu vou Então, falar, assim, Emílio, não era só lá do Real, não, não, eu era sei, era qualquer tudo, banco. mas era uma coisa que eu Ninguém tinha queria vivido. fazer, imagina, ninguém. Mas agora o cara ninguém. entra, consegue O fazer cara tinha 10 metas para automação. fazer. Você acha que ele ia falar de Ia imobiliário nada. que demorava 3 meses para sair uma operação, uma resposta? Não ia Ia fazer. nada. E a Natasha falou de case. Você tem algum case que te marcou, Emílio? Não só do mercado imobiliário, mas da tua carreira como um todo. Algo que um crescimento, uma mudança, alguma coisa que te marcou, que te fez aprender, que te fez evoluir? Eu acho esse aprendizado, depois que eu saí do mercado financeiro e passar pelo varejo, enxergar o que esse varejo, eu lembro de alguns colegas, eu fui também da empresa de Vale Benefício, eu fui conselheiro da empresa e eu ajudei a decidir preço de cartão, daquele cartão benefício e fui trabalhar depois recebendo o cartão e alguns colegas iam visitar, eu falava, gente, você não tem noção do que a gente faz com esse mercado. Como aqui esse impacto, eu falava, meu Deus do céu, a gente fazia isso, chegava aqui, então, e uma multidão voltada para o mercado financeiro, né? Então, esse conflito e virar essa chave na minha cabeça foi falar, meu Deus do céu, como Foi tem desafiador, outros hein? Deve mundos, ser né? muito. Outras coisas. Então, ter vivido essa experiência como um todo, com dor ou sem dor, com alegria e aprendizado, isso para mim foi muito significativo. Eu acho que eu brinquei aqui. Mas esse do benefício foi dentro do banco ou não? Não, Antes? não era um exemplo só de restaurante que recebia benefício, mas Tá. eu era da empresa, tinham 3 ou 4, eu era conselheiro de uma, então eu sabia tudo que estava passando ali. Depois fui ser o cara que Meu recebia Deus e do via os céu. custos, via tudo que está envolvido. Empreendedor mesmo. É. Gente, Aí, então, essa história, essa jornada, eu acho que foi o grande case. E poder voltar. Poder voltar e poder voltar a dormir. Porque eu acordava de madrugada, não conseguia. Eu dormia só o necessário durante 2 anos e pouco. Só o necessário e voltava a cabeça preocupada das coisas acontecerem. Hoje, quando eu acordo de madrugada,
espero que dure isso até a outra vida. Eu fico, meu Deus, como é que é bom ter paz? Como é que é bom ter paz, estar tranquilo e não ficar saindo para aventura, para fazer isso, aquilo. Por que eu vou fazer aquilo? Qual passo que eu vou dar? Isso vai me tirar o sono? Não vou. Não vou. Você escolhe, a gente tem que escolher as batalhas, escolher. né, Emílio? Se você não escolhe as batalhas. Casos assim que teve caso de sucesso, de não, mas eu acho que Mas faz teve, parte. ter vivenciado, eu acho que foi foi o grande barato disso tudo, de ter me dado essa, não sei onde eu estou agora, assim, o que é, mas está muito melhor do que antes. Muito melhor do que antes. Está muito mais leve. Mas tá leve por conta Eu disso, estou né? falando no mundo Porque profissional, viveu assim, tudo porque que viveu, aprendeu, eu estou falando, não se estou falando só de mundo permitiu. profissional, porque eu não posso falar dos meus meninos aqui da família. Não pode, não é separado, né? Ah, mas eu acho que se encaixa pra tudo, Não, né, claro, aí Emílio? Só de você estar falando, por exemplo, a eu não razão de eu dormi estar à aqui, noite. e a razão de eu estar aqui é porque eu não queria que eles parassem a vida em nada, né? Então isso aí para mim é muito grande. De você separar, de você. A gente falou isso algumas vezes aqui em alguns episódios, né? Da importância de você separar o profissional do pessoal, você ter Esse tudo tem que tempo, estar né? bem, né? Físico tem que estar bem, Sim, né? O nosso emocional, família tem que estar bem, o trabalho, tudo tem que estar bem, né? Senão você não consegue ter muitas vezes sucesso somente em E um, paz, né? ou você sobe muito rápido, mas você cai. Se você não tiver bem estruturado em tudo, né? Você pode subir aqui rápido, mas se você não tiver bem estruturado, perdi alguma coisa aqui, do outro lado aqui você tem o risco de cair. Então você tem que estar bem estruturado, bem alicerçado em tudo, né, Emílio? sim. Isso é uma coisa que a gente aprende também com o tempo, muitas vezes tomando porrada. A dor. Faz parte, na dor, né, Emílio? Mas o bate-papo contigo foi ótimo, Emílio, com a Natasha também. Eu acho que poder escutar a tua história lá do comecinho, entrou como Nova gerente, Iguaçu em 92. foi galgando, sempre teve essa cabeça empreendedora, né? Sim. Porque eu acho que é importante todo mundo ter essa cabeça, né? Porque essa cabeça empreendedora, a mentalidade empreendedora de resolver problemas, de você olhar a solução e não olhar o problema em si. Não, eu tô aqui para resolver, né? Tendo um objetivo, né? Eu acho que é muito importante a história que você trouxe também do segmento, de você escolher o que você quer atuar, a forma que você conduz também os clientes, que a Natasha trouxe um pouquinho aqui para a gente também, que é o que faz a diferença, que hoje você pode fazer isso como empreendedor. Muitas vezes quando a gente está trabalhando em um lugar, a gente não tem essa oportunidade, né? Você tem que vender Sim. e ponto. Hoje quem está empreendendo consegue, né? Tocar a operação, conduzir ali o cliente dessa forma, né? Então, E tem um filtro mais apurado também, né? tem o Porque filtro. ele viveu aquilo, né? Uhum. Então, ele consegue, esse filtro apurado dele traz mais direcionamento. Porque eu falo que a gente do outro lado, a gente está tentando ouvir, buscando uma solução. Mas talvez o empreendedor, com outro empreendedor, esse filtro ele já é apurado mais para naquela questão assim, poxa, eu quero te ajudar, vou compartilhar isso com você, eu quero Sim. Eu essa sei a tua dor. troca, eu sei exatamente, acho que isso que é o mais legal e ele usa isso muito bem, mas acho que o contexto que você trouxe sobre a questão do conhecimento e a sabedoria, eu acho que esse ponto foi um ponto muito importante que ele acabou entendendo que toda a trajetória dele ele podia transformar nisso, acho que até de uma forma de retribuir, né? Com certeza. Foi uma forma, acho que, de Ajudar também retribuir, né? Toda a é muito bom. história, toda. Não deixar ver as pessoas sofrendo também não é bom. Não, Não é Que bom, os Emílio. empresários sofrem também. Eu queria aqui da minha parte, se me permite, agradecer muito a oportunidade que a gente tem de estar com vocês, de estar com a empresa como a Cashme, ligada ao Grupo Cirela, que eu conheço há 20 anos, que eu lidei muito quando eu trabalhava no Santander, na parte de repasse, de trabalho lá que eu falei com o senhor Rafael Novelino, que era o presidente, o próprio Juliano. Tinha mais gente que eu não vou lembrar aqui tanto nome, tinha um proprietário que era o seu Elina, mas a gente falava, fazia uma apresentação ou outra para ele. Mas é sempre uma empresa muito séria, um grupo muito sério que eu sempre respeitei muito. E é muito prazeroso para a gente a satisfação poder estar no dia a dia com vocês, a gente
reconhece e agradece muito. A honra é toda nossa, Emílio. E eu queria aproveitar também e pedir para você deixar um recado para quem está começando a empreender agora, para quem está empreendendo. Emílio, você trouxe dicas, sua história é fantástica, agrega um valor absurdo aí para, sem dúvida nenhuma, não só para quem está empreendendo, mas para a gente também hoje, né, Natasha, que a gente está aí no mundo corporativo, está como colaborador, para todo mundo. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo. Meu dia a dia hoje, é assim, se for difícil e complicado, eu acredito. Não acredito em nada fácil. Nada vem fácil. Nada que vai conclui rápido, assim, de coisas que dão retorno pra gente. Conquistados milímetro a milímetro e com muita perseverança. Nada é fácil. Não acredito naquilo que for fácil. As coisas que a gente vai vencer e conquistar são difíceis. E você tem que ter resiliência, tem que ter perseverança. Você está começando, não acertou, aquele é o caminho que você pensou na hora que você estava em paz. Então é aquele caminho, reveja se é aquele, não precisa ficar trocando de pé. Porque se for fácil, não vai acontecer. Quanto mais difícil, é o que vai acontecer, é o que a gente vai ter sucesso. Eu falo, tá difícil esse negócio? É o que vai emitir, é o que a gente sabe que vai acontecer. Porque você vai ouvindo que as pessoas estão, de fato, ali no negócio. Boa, Emílio. Show. Natasha? Legal. Bom, eu queria agradecer, obrigada por Obrigado. essa oportunidade, agradecer o Emílio e a parceria, agradecer você, Ailton, por esse espaço. Eu falo que é muito bom a gente ter esse momento, esse canal, né? Eu tenho acompanhado aí o podcast do pessoal, o pessoal falando, contribuindo bastante. Eu falo que não só como o Emílio, como a gente também tem muitos outros parceiros, né? Que tem a sua história, tem a sua... Acho que tem sua experiência de vida, trajetória profissional e o tanto que pode agregar. Então, eu fico muito feliz aí de fazer parte também. Agora tem um podcast que eu participei de outro com um parceiro de negócios. Depois vou cobrar uns milhões dele aí, falando de mais negócios. Mas é uma pessoa que eu falo que a questão do conhecimento dele e essa questão da sabedoria, acho que valia muito a pena a gente trazer aqui. Acho que vai totalmente de encontro, né, com essa... Acho que com o foco, né? O porquê que foi criado, por que você está aqui, por que você tem fomentado isso entre o time comercial. Então, eu queria agradecer essa oportunidade e falar que, de fato, eu sabia que ia ter uma história boa aqui. Então, eu espero que realmente seja uma história que seja motivadora, que seja impulsionadora, né, para os novos empreendedores e para quem também já está andando aí para rever. Será que vale a pena a gente dar o próximo passo? Que eu acho que foi, a mensagem mais clara, saber onde a gente está e onde a gente quer chegar, mas com muita consciência. Será que vale a pena? Será que é o momento? Será que é o momento? E aí acho que fica aí esse desafio. E essa mensagem aí que ficou muito bacana. Obrigada, viu? Acho que a palavra é reflexão, né, Natasha? Reflexão. Independente do nível que Sim, você está. sempre, né? Independente da idade. Você está começando da idade, da função que você tem, se é empreendedor, se você não é, eu acho que sempre vale a pena a gente refletir, né, A Emílio? gente vive Sim. hoje. Escutar o que o outro está passando, né? Sim. Acho que é muito bacana. Emílio, eu te agradeço demais. Obrigado, Você muito obrigado. também, Obrigada, Natasha, viu? pela oportunidade de estar aqui com vocês, de ouvir a tua história, Emílio. Sem dúvida nenhuma, Muito mexeu bom. muito comigo. Eu tenho certeza que vai mexer também com todo mundo que está nos assistindo, Sim. né, Natasha? Mais uma vez, te agradeço pela Obrigado. parceria, Obrigada, pela hein? disponibilidade. Obrigado mesmo. Obrigado, Natasha. Obrigada. E obrigado você também que nos assistiu. E até a próxima. Obrigado.